Olá, vamos dar continuidade à aula passada, resposta ao diagrama circuito RC. Hoje vamos fazer dois exemplos resolvidos para que o assunto fique um pouco mais claro. Então, primeiro exemplo, né? Temos esse circuito contendo uma chave. O enunciado diz que essa chave ela está na posição A por um bom tempo. E com bom tempo já vimos que isso significa dizer até um tempo em que o circuito entre em regime permanente. Em tempo igual a zero, a chave é mudada para a posição B. E aí a gente quer determinar quem é a expressão V de t para esse tempo maior que zero. E aí quer também que, a partir do momento que a gente detecte quem é V de t, a gente calcule seu valor para t igual a 1 e t igual a 4. Então vamos entender direito o que a questão está pedindo. Em um tempo anterior ao tempo igual a zero, o capacitor ele está conectado a um circuito que contém algumas resistências e uma tensão. Obviamente, por conter uma fonte de excitação externa, uma fonte independente, esse capacitor ele vai ser carregado de alguma forma. Ele vai ter uma tensão, inclusive, igual à tensão desse resistor, afinal de contas, eles estão em paralelo. Para um tempo maior que zero, maior ou igual a zero, né, a chave é mudada de posição e o circuito se resume a isso daqui. Também um circuito bem parecido, com uma fonte e com uma resistência. E nesse outro circuito aqui, a gente vai ter um capacitor com uma tensão inicial, afinal de contas ele esteve carregado por um bom tempo por esse primeiro circuito. E vamos ter, no segundo momento, esse mesmo capacitor inicialmente carregado, conectado a uma outra fonte. Ou seja, são dois momentos diferentes em que o capacitor está sendo carregado. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente traçou uma estratégia, né? Primeiro, a gente tem que encontrar a tensão inicial do capacitor em tempo igual a zero para a chave na posição A, ou seja, quem é essa tensão armazenada devido a um bom tempo em que a chave ficou conectada ao ponto A. Depois, a gente vai encontrar um circuito equivalente para a chave na posição B, assim como a constante de tempo do circuito. E, por fim, a gente consegue finalmente encontrar a equação VC de t. Por que todos esses passos aqui? Vamos relembrar quais são as equações que descrevem a tensão no capacitor e a corrente no capacitor. Nesse caso, a gente só vai usar a equação da tensão. A equação da tensão no capacitor para a resposta do degrau diz que essa tensão é igual à tensão de excitação conectada àquele circuito RC, mais a tensão inicial do capacitor, menos aquela fonte que alimenta o circuito RC, Euler elevado a menos t sobre tal. Então, a gente precisa saber quem é esse valor, precisa saber quem é esse e precisa saber quem é RC. Primeiro passo. Vamos encontrar a tensão inicial no capacitor. Inicialmente, o capacitor está conectado na chave A e ele apresenta esse arranjo aqui. Quem é a tensão V? A tensão V ela é justamente a tensão nos terminais do resistor de 5 kΩ. Então, basta a gente aplicar um divisor de tensão aqui e identificar quem é essa tensão nesse resistor. Afinal de contas, como a gente está considerando regime permanente, em regime permanente, esse capacitor está em aberto. Então, ele não traz nenhuma influência para o circuito. Então, a gente tem que imaginar que nesse primeiro passo, esse elemento aqui é um circuito aberto e o circuito original ele se resume a essa malha aqui. São dois resistores em série, então a gente aplica o divisor de tensão e vamos encontrar, por exemplo, que a tensão no resistor de 5 kΩ é 15 volts. E essa tensão entre esses terminais é justamente a tensão do circuito aberto, que representa o capacitor. Então, V de zero, que é a tensão inicial no capacitor, vai ser justamente 15 volts. E como a tensão no capacitor ela não varia instantaneamente, na posição B, a tensão inicial vai ser justamente esse 15 volts, correspondente a esse regime permanente do capacitor alimentado por esse circuito aqui à esquerda da chave AB, né? Esse circuito aqui. Então, primeiro passo completo. Segundo passo, a gente analisa o circuito conectado à chave B, na posição B. O circuito ele se resume a isso daqui. A gente sabe quem é V0,
Só que a gente quer saber também quem é a constante de tempo do circuito. A constante de tempo é dada por R vezes C. Como só tem uma resistência e uma capacitância, não precisa fazer nenhuma associação nem nada do tipo, a gente simplesmente multiplica a resistência pela capacitância. Vai dar tal igual a 2 segundos. E o terceiro passo é finalmente encontrar a expressão VC de t. Vamos lembrar que a expressão VC de t é dada por essa equação aqui, ou, conforme o livro do Sadiku trata, é essa expressão aqui. As expressões representam a mesma coisa. É a mesma equação, só que em termos diferentes. São formas diferentes de representar. Os livros eles tratam ou dessa forma ou dessa. Essa forma especificamente é a forma como o livro do Boylestad trata. Já essa daqui é como o livro do Sadiku trata. Então vamos lá. Quem é nosso V de t? V de t é dado por um V infinito, que é uma tensão em regime permanente, proveniente da tensão que alimenta o circuito, RC, uma tensão inicial no capacitor, a tensão de regime permanente novamente, Euler elevado a menos t sobre a constante de tempo. Quem é a tensão de regime permanente? Num circuito que contém uma fonte, uma resistência e uma capacitância, essa tensão em regime permanente do capacitor é 30 volts. Justamente porque esse capacitor ele vai ser carregado por essa tensão até o momento em que ele se torna um circuito aberto. No momento que ele se torna um circuito aberto, que ele está totalmente carregado, a tensão dos seus terminais é justamente a tensão da fonte. Haja vista, inclusive, como ele é um circuito aberto, não passa corrente pela resistência, então a tensão nos terminais desse capacitor vai ser justamente a tensão da fonte. Então, V infinito sempre vai ser igual, num circuito que contém fonte, resistência e capacitância, sempre vai ser igual à tensão da própria fonte. Então, V infinito é 30, V0 é 15, obtido anteriormente. Aqui a gente repete o V infinito. Euler elevado a menos t sobre tal, tal igual a 2. Então, a expressão, se a gente substituir todos os valores, vai ser essa daqui. Essa expressão para V no capacitor, mediante a resposta ao degrau. Ela tem, se a gente fosse plotar essa curva, por exemplo, o que essa curva apresentaria? Em t igual a 0, esse termo aqui ele é 1, né? Euler elevado a 0 é 1. Vai ficar 30 menos 15, tem uma tensão inicial de 15. E à medida que esse tempo tende a infinito, esse termo aqui ele desaparece. Ele tende a 0. Então, na curva, ela seria algo em que começa num valor de 15, tem uma subida exponencial, da mesma forma que a gente viu na aula passada, né? Até chegar no valor de 30 volts. Então, a questão também pediu para calcular o valor em t igual a 1 e t igual a 4, basta substituir. A gente tem a expressão de V em função do tempo, para t igual a 1, a gente substitui o t aqui por 1, a gente vai encontrar aqui em V em 1 segundo é 20,9, e V em 4 segundos é 27,97. Isso é meio óbvio, porque, obviamente, né, V de 0 é 15, como vimos, né? E à medida que o tempo vai passando, essa tensão ela tende a ficar maior. Afinal de contas, a tensão final, digamos assim, é 30 volts. Sendo a tensão inicial 15, então, à medida que o tempo passe, é compreensível que esse valor de tensão vá aumentando. Então, em 1 é 20,9, em 4 é 27,97. Sendo tal 2 segundos, 5 tal seria 10 segundos. Então, se a gente calculasse em t igual a 10, o valor V de 10 vai ser um valor muito próximo a 30 volts. Agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem esse circuito aqui. É dito que a chave foi fechada há um longo tempo e ela é aberta em t igual a 0. A gente tem que determinar quem é I e V durante todo o período. V é a tensão no capacitor e I é a corrente que flui da fonte. Aqui já dificulta um pouco mais, porque aprendemos como calculamos, como se calcular, né, a tensão e a corrente no capacitor. E aqui a questão ela pede uma corrente transitória em outro trecho do circuito. Mas vamos perceber que não é tão difícil resolver esse problema. Como é que a gente vai fazer? Primeiro,
De novo, a gente vai encontrar a tensão inicial do capacitor, né? Afinal de contas, a questão fala que ele foi carregado por um longo tempo. E também vamos encontrar quem é a corrente inicial da fonte, essa corrente aqui, para a chave fechada. Afinal de contas, queremos também uma expressão de I durante todo o período, tanto antes do tempo igual a zero quanto depois. O segundo passo vai ser encontrar um circuito equivalente para a chave aberta, já que a chave aberta em T igual a zero, assim como a constante de tempo do circuito e a tensão V em regime estacionário, justamente para que possamos escrever essa expressão aqui em termos das constantes do circuito E, VC de zero e RC. Por fim, vamos encontrar a equação V de T, a partir disso, derivar uma expressão para I de T. Então vamos lá. No primeiro momento, é dito que a chave foi fechada, então esse circuito ele vai ser um circuito completo, né? E aí vamos analisar o que acontece antes do tempo igual a zero e no tempo t igual a zero. O que acontece? A fonte de alimentação do circuito, quando a chave está fechada, são duas na verdade, né? Elas são a fonte de 10 volts e a fonte que depende do degrau unitário. Lembrando que, pela definição da função degrau unitário, 30 vezes U de t significa o quê? Significa que esse valor vale zero quando o tempo é menor que zero e 30 quando o tempo for maior que zero. Então, no momento inicial, quando é dito que a chave foi fechada há um longo tempo, ou seja, essa chave aqui está fechada para um tempo menor que zero, essa função que depende do degrau unitário vai ser zero, justamente porque estamos analisando um tempo anterior ao tempo igual a zero. Então, nesse caso, para esse primeiro momento, o tempo antes de zero, essa fonte aqui ela pode ser substituída por um curto, afinal de contas não vai ter tensão nela. Então o circuito ele fica desse tipo. Ele tem uma resistência de 10, a de 20, tem um capacitor e tem a fonte de 10 volts. Agora, por que o capacitor está em aberto? Justamente porque o enunciado fala que a chave foi fechada por um longo tempo. Então, longo tempo é sinônimo de regime permanente. Em regime permanente, o capacitor ele age como um circuito aberto. Então, esse circuito com a chave fechada vai se resumir a isso daqui. Então, é um tempo, esse circuito aqui é como se funciona para um tempo menor que zero. O circuito ele é esse daqui. Lembrando que o que a gente quer é encontrar a tensão inicial no capacitor e a tensão inicial que flui da fonte. Quem é a tensão inicial no capacitor? 10 volts, porque o capacitor que está em aberto, né, o comportamento dele é de circuito aberto, ele está em paralelo com a fonte de 10 volts. Então, eu posso dizer que V0, a tensão inicial no capacitor, ela é justamente esses 10 volts. E I, que é essa corrente que flui por essa resistência de 10 ohms, ela é dada por menos V sobre 10. Lembrando que temos essa tensão de 10 volts, esse trecho está em paralelo, ou seja, aqui é 10 volts também, esse trecho também está em paralelo, 10 volts, e esse trecho também está em paralelo, 10 volts. Só que a corrente I, ela vai no sentido de baixo para cima, e a tensão da fonte, ela tem um positivo em cima e um negativo embaixo. Então, pela convenção, a corrente I ela é dada por menos V sobre 10, que é justamente lei de Ohm aplicada a esse resistor aqui. I vai ser menos 1 ampere. O que a gente quer dizer com tudo isso? A gente quer dizer que para um tempo de regime permanente em que o capacitor ele foi carregado, um tempo anterior ao tempo igual a zero, a corrente de regime permanente que fluía da fonte era de menos 1 ampere e a tensão no capacitor até o momento de seu carregamento máximo era de 10 volts. E o segundo momento é justamente quando eu abro esse circuito. Quando eu abro esse circuito aqui, o capacitor ele não passa mais a ser alimentado pela fonte de 10 volts. Ele vai ser alimentado por essa fonte aqui, que depende do degrau unitário, e agora ela tem um valor de 30. Afinal de contas, o tempo é maior que zero para a chave em aberto. Então, a gente vai ter esse circuito aqui. Sendo que, lembrando, o capacitor ele tem uma energia armazenada, justamente proveniente desse primeiro momento.
Então, para T maior que zero, o circuito ele se resume a isso daqui, 30 volts, 10, 20 ohms e o capacitor. Esse capacitor, ele tem uma certa tensão inicial armazenada nele, que é de 10 volts. Só que a gente quer, lembrando, a gente quer encontrar quem é V de T. A gente quer encontrar essa expressão aqui. Para encontrar essa expressão, temos que saber quem é a tensão em regime permanente do capacitor, sua tensão inicial e sua constante de tempo. De uma forma parecida com a do exemplo 1, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente já sabe quem é o V0, a gente precisa saber quem é o V em regime permanente, também chamado de V de infinito, e a constante de tempo tal. Esse V infinito, ele nada mais é do que a tensão entre os terminais do capacitor em regime permanente. Em regime permanente, o capacitor é um circuito em aberto, então a tensão nele vai ser justamente a tensão no resistor de 20 ohms. A tensão no resistor de 20 ohms, por divisor de tensão, é dada por 20 volts. Então, eu posso dizer que a tensão nesse capacitor em regime permanente para o segundo momento é de 20 volts. Então, o meu V infinito é de 20 volts. Já a resistência de Thevenin nos terminais do capacitor, afinal de contas, a gente precisa dessa resistência de Thevenin para encontrar a constante de tempo. A constante de tempo é dada por R vezes C, sendo R e C resistência e capacitância no circuito RC em série, né? Então, a gente precisa encontrar um circuito RC em série equivalente visto pelos terminais do capacitor. Quem é a resistência equivalente vista pelos terminais do capacitor? É justamente 10 em paralelo com 20. Resistência de Thevenin, para quem não lembra, a gente anula a contribuição da fonte e a substitui por um curto-circuito. Então, R Thevenin é 10 paralelo com 20, que é 20 sobre 3. A constante de tempo é R vezes C, 20 sobre 3 vezes 1 quarto, né? A capacitância é 1 quarto farad. E essa constante de tempo é 5 sobre 3. Então, no final das contas, a gente tem V0, V infinito e tal. Lembrando da expressão, né? Para achar a expressão que representa a tensão no capacitor, a gente precisa justamente desses parâmetros. Então, a gente pode, finalmente, encontrar quem é essa expressão no final, né? V infinito é 20, que a gente tinha achado. V0 é 10, que a gente achou lá no primeiro passo. Menos V infinito, Euler elevado a menos T sobre tal, sendo tal 5 sobre 3. Então, no final das contas, vamos ter essa expressão aqui. Essa expressão simboliza que, num tempo igual a zero, o capacitor ele tem 10 volts, né? Se a gente substituir T por zero aqui, vai ser 20 menos 10, 10 volts. E à medida que o tempo tende a infinito, esse termo se anula e a gente tem um capacitor com a tensão final de 20 volts. Ou seja, a partir do T igual a zero até T infinito, ele começa com 10 volts e termina com 20. Ele carrega de 10 até 20 volts. Certo, mas a questão também pediu quem é I, né? Quem é I? I nada mais é do que, por lei dos nós, né? Nada mais é do que a corrente que flui por esse resistor e a corrente que flui pelo capacitor. A corrente que flui pelo resistor é fácil. Ela é simplesmente, por lei de Ohm, V, né? Afinal de contas está em paralelo com o capacitor, V sobre 20. Já a corrente no capacitor ela é dada por C vezes dV dt, que é aquela relação corrente-tensão para capacitor. V sobre 20 nada mais é do que a gente pegar essa expressão e dividir por 20, que é justamente isso daqui. Já C vezes dV dt, C, lembrando lá, é 1 sobre 4, mesma coisa que 0,25, né? E dV dt é a derivada da tensão em relação ao tempo. Qual é a derivada disso aqui em relação ao tempo? Esse termo se anula, né? Porque é uma constante. Aqui a gente pega o menos 0,6t, joga para frente do termo. Então fica menos 0,6. Tem um menos aqui da expressão já, né? Menos 10. Euler elevado a menos 0,6t. Porque derivada do exponencial, a gente pega o termo que multiplica pelo argumento, né? Joga
o início da expressão e mantém a mesma característica do exponencial. Então, no final das contas, se a gente desenvolver essa expressão, vamos encontrar essa expressão daqui. Ou seja, para um tempo maior que zero, I é dada por isso daqui, essa expressão aqui, a corrente que flui da fonte. Então, perceba que, apesar da gente apenas ter conhecimento prévio sobre a equação que descreve tensão e corrente no capacitor, a gente conseguiu encontrar uma expressão para a corrente que flui da fonte a partir dos valores correspondentes à corrente no capacitor e essa corrente nesse resistor aqui. No final das contas, a gente pode resumir e criar um sistema de equações que representa V, tensão no capacitor, e I, corrente que flui da fonte, em termos de duas expressões, uma para tempo menor que zero e uma para tempo maior que zero. Quem é a tensão no capacitor para tempo menor que zero? 10 volts, que é justamente o que encontramos no primeiro passo. Para um tempo menor que zero, que é aquele tempo em que o capacitor ele foi inicialmente carregado, a tensão é de 10 volts. E para um tempo maior ou igual a zero, ele tem essa característica aqui, que foi o que a gente encontrou nesse terceiro passo, né? Justamente a mesma coisa. E aqui a gente pode perceber o seguinte: se t for zero, exatamente zero, a expressão vai ser 20 menos 10, que é o próprio 10. Justamente porque no capacitor, lembrando, a tensão ela não varia instantaneamente. Então, no tempo imediatamente anterior a zero, 10 volts, e no tempo imediatamente posterior a zero, 10 volts também. Já a corrente é diferente. Para a corrente, vimos lá no primeiro passo que para um tempo menor que zero, essa corrente aqui ela tinha um valor de menos 1 ampere. Já para um tempo maior que zero, após a aplicação do degrau unitário, a gente tinha essa expressão aqui, né? Justamente o que está aqui embaixo. Percebe que no caso da corrente há uma descontinuidade. Justamente porque no capacitor, a tensão, apesar dela não poder variar instantaneamente, a corrente varia instantaneamente. Então, a corrente, percebe que se a gente for substituir o T aqui por zero, né? Isso aqui vai ser 1, 1 mais 1, 2. Então, num tempo ligeiramente anterior a zero, a corrente é menos 1, e num tempo ligeiramente posterior a zero, a corrente já é 2. Então, houve uma descontinuidade aí. A corrente ela flui, ela passa de um valor que é menos 1 instantaneamente para um valor de 2. Então, a gente percebe que a relação de tensão e corrente no capacitor ela são relações diferentes. No capacitor, ela não varia instantaneamente, na corrente, sim. Na próxima aula, vamos ver um exemplo através de uma simulação no software ATP, que ele é próprio para simulação de transitórios, e a gente vai ver todas essas expressões de forma gráfica. A gente vai ver essas descontinuidades das correntes, essas continuidades das tensões, e vamos entender de uma forma muito clara, e agora com imagens e com o circuito em si, né? Vamos ver de forma muito clara como é que funciona exatamente a carga e descarga do capacitor. Porque no final das contas, o que a gente está estudando aqui é justamente isso. Tudo se resume a carga e descarga de um capacitor. Isso para um circuito RC. Então, até a próxima, onde vamos estudar um exemplo resolvido simulado. Então, bons estudos.